Legal. Tá, essa aqui tá pronta. Como é que é a nossa número de escapou? Dentro do horário regimental e em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019. Inicialmente farei a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, consoante o artigo 1º da Resolução 067/2013, de 8 de outubro de 2013. Oi. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Gostaria de cumprimentar ao Rodrigo, a Heloísa, obrigado pela presença, os colegas vereadores, a vereadora Paula, o vereador Wellington, que está retornando à nossa casa, seja bem-vindo, e a todos os internautas que nos acompanham. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária realizada no dia 18/11/2019. Os vereadores que concordam com a aprovação da ata da sessão ordinária realizada no dia 18 de novembro de 2019, permaneçam como estão. Está aprovada a referida ata por unanimidade. No meio, o vereador Sr. Wellington Luiz Ferreira Artekoff, como primeiro secretário ad hoc, para que proceda com a leitura dos expedientes desta noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Obrigado aí pelas boas-vindas. Então, estamos retornando ao Legislativo com muito prazer, aí para trabalhar junto com os colegas. Vamos, então, ao expediente. Água Doce, 22 de novembro de 2019, ofício 288, excelentíssimo senhor Evandro Carlos Anato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Prezado senhor, encaminhamos através do presente os seguintes projetos de lei para apreciação e posterior votação. Projeto de Lei 111, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dá outras providências. Projeto de Lei 112, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, anular parcialmente total e transferir dotações orçamentárias no orçamento vigente e dá outras providências. Projeto de Lei 113, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, criar elemento de despesa, anular
totalmente e transferir dotação orçamentária no orçamento vigente e dar outras providências. Projeto de Lei 114. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, criar elemento de despesa, anular parcialmente e transferir dotação orçamentária no orçamento vigente e dar outras providências. Projeto de Lei 115. Autoriza o Poder Executivo Municipal a anular parcialmente e transferir dotação orçamentária no orçamento vigente e dar outras providências. Solicitamos que o projeto de lei número 114 de 2019 seja apreciado em regime de urgência, sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos atenciosamente, Antônio José Bissani, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 111 de 22 de novembro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dar outras providências. Antônio José Bissani, Prefeito Municipal de Água Doce, faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 59.000. Parágrafo único. Os recursos a que se refere o caput desse artigo serão para a aplicação dos recursos recebidos da contribuição para o custeio da iluminação pública, COSIP. Artigo 2º. Fica suplementado no orçamento vigente o elemento de despesa 3390.000017.144. Aplicações diretas com a seguinte classificação orçamentária. Secretaria da Infraestrutura, manutenção e ampliação da iluminação pública, aplicações diretas, R$ 59.000. Artigo 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta lei, fica autorizado a utilizar o provável excesso de arrecadação verificado nas rúbricas de recursos, contribuição para o custeio da iluminação pública, COSIP. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 22/11/2019. Antônio José Bissani, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a abertura de crédito suplementar está sendo solicitada para aplicação dentro do exercício financeiro de 2019 do provável excesso de arrecadação da COSIP. A fundamentação para essa suplementação pode ser verificada nos artigos 41, 42 e 43 da Lei 4.320, de 1964. Com isso, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação do presente projeto de lei. Água Doce, 22/11/2019, Antônio José Bissani, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 112, de 22/11/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, anular parcial e total e transferir dotações orçamentárias no orçamento vigente e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 38.450. Parágrafo único. Os recursos a que se refere o caput deste artigo serão para a manutenção do transporte escolar rede municipal de ensino. Artigo 2º. Ficam suplementados no orçamento vigente os elementos de despesas 3390.0000 86/83 e 3390.0000-679/84. Aplicações diretas com as seguintes classificações orçamentárias. Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, manutenção do transporte escolar, dividido em duas aplicações diretas, uma de 4.500 e uma de 33.950, totalizando 38.450. Artigo 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta lei, fica autorizado a anular os seguintes elementos de despesas. Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, manutenção do transporte escolar, transferências a municípios 4.500 e aplicações diretas 33.950, totalizando 38.450. Artigo 4º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, artigo 5º, ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 22 de novembro de 2019. Antônio José Bissani, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 113 de 2019, de 22 de 11 de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional, suplementar, criar elemento de despesa, anular totalmente e transferir dotação orçamentária no orçamento vigente da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 83.963,44. Parágrafo único. Os recursos a que se refere o caput deste artigo para a manutenção do transporte escolar na rede municipal de ensino. Artigo 2º. Fica suplementado o elemento de despesa 3390.0000.110/235, que é da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, manutenção do transporte escolar, aplicações diretas, R$ 83.963,44. Artigo 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta lei, fica autorizado a anular o seguinte elemento de despesa: Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, aquisição de equipamentos e móveis para a Secretaria e segmentos. Aplicações diretas, R$ 83.963,44. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 22 de novembro de 2019, Antônio José Bissani, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, faça necessário o remanejamento de saldos orçamentários para a manutenção do transporte escolar da rede municipal de ensino até final do ano letivo de 2019. A fundamentação para essa suplementação pode ser verificada nos artigos 41, 42 e 43 da Lei 4.320 de 1964. Com isso, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação do presente projeto de lei. Água Doce, 22 de 11 de 2019, Antônio José Bissani, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 114, de 22 de 11 de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional, suplementar, criar elemento de despesa, anular parcialmente e transferir dotação orçamentária no orçamento vigente da outras providências. Artigo 1º. O chefe do Poder Executivo Municipal, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 63.825,20. Parágrafo único. Os recursos a que se refere o caput deste artigo serão para a manutenção do Departamento de Ensino, aplicação recursos FNDE. Artigo 2º. Fica suplementado no orçamento vigente o elemento de despesa 4490.000.142/234. Aplicações diretas, com a seguinte classificação orçamentária: Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, construção, ampliação e manutenção de escolas. Aplicações diretas, R$ 63.825,20. Artigo 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta lei, fica autorizado a anular o seguinte elemento de despesa: Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, aquisição de equipamentos e móveis para a Secretaria e segmentos. Aplicações diretas, R$ 63.825,20. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 22 de novembro de 2019. Antônio José Bissani, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, devido ao cancelamento do contrato pela Andressa de Oliveira ME, referente à construção de escola no assentamento 9 de novembro, conforme nota de empenho 8875/16E, convênio com FNDE, faz-se necessária a abertura de crédito suplementar
para licitarmos o valor pendente para a conclusão da escola, obra realizada parcialmente até o momento. O pedido, em regime de urgência, deste projeto justifica-se para renovação do convênio entre o município de Água Doce e o FNDE. A fundamentação para essa suplementação pode ser verificada nos artigos 41, 42 e 43 da Lei 4.320 de 1964. Com isso, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação do presente projeto de lei. Água Doce, 22 de novembro de 2019, Antônio José Bissani, prefeito municipal. Projeto de lei número 115 de 2019, de 22 de 11 de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a anular parcialmente e transferir dotação orçamentária no orçamento vigente da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.790. Parágrafo único. Os recursos a que se refere o caput deste artigo para manutenção e ampliação da iluminação pública. Artigo 2º. Fica suplementado o elemento de despesa 4490.0000.679/146. Secretaria de Infraestrutura, manutenção e ampliação da iluminação pública, aplicações diretas, R$ 8.790. Artigo 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta lei, fica autorizado a anular o seguinte elemento de despesa: Secretaria de Infraestrutura, manutenção e ampliação da iluminação pública, aplicações diretas, R$ 8.790. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 22 de novembro de 2019, Antônio José Bissani, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, faça necessário o remanejamento de saldos orçamentários para manutenção e ampliação da iluminação pública. A fundamentação para essa suplementação pode ser verificada nos artigos 41, 42 e 43 da Lei 4.320 de 1964. Com isso, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação do presente projeto de lei. Água Doce, 22 de novembro de 2019, Antônio José Bissani, prefeito municipal. Água Doce, 25 de novembro de 2019, ofício número 290 de 2019, vindo da Prefeitura Municipal de Água Doce. Excelentíssimo senhor Evandro Carlos Anato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Prezado senhor, encaminhamos através do presente o seguinte projeto de lei para apreciação e posterior votação. Projeto de lei complementar número 5 de 2019, altera dispositivos da Lei Complementar 58 de 2009 e da outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos atenciosamente, Antônio José Bissani, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 5 de 2019, de 25 de novembro de 2019. Altera dispositivos da lei complementar número 58 de 2019 e da outras providências. Antônio José Bissani, prefeito municipal de Água Doce. Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam ampliadas em 3 as gratificações para a função gratificada de motorista plantonista da saúde, com previsão no anexo 4 da Lei Complementar 58 de 2009, totalizando 10 vagas. Artigo 2º. Fica criado o cargo de farmacêutico com 1 vaga, código nível CE21, carga horária semanal 20 horas, a ser incluído no anexo 1, grupo 4, serviços técnicos científicos da Lei Complementar 58 de 2019. Parágrafo 1º. O item 4.3 do anexo 10 da Lei Complementar 58 de 2009, 58 de 2009, passa a ter a seguinte redação:
4.3, cargo farmacêutico, regime de trabalho, regime jurídico estatutário, carga horária, 20 ou 40 horas semanais, condições para ingresso, concurso de provas ou provas de títulos. Habilitação, terceiro grau completo em farmácia, com registro no respectivo Conselho Regional. Descrição das atividades. Todas as atribuições estabelecidas na Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, Decreto nº 85.878, de 7 de abril de 1931, e por normas regulamentares expedidas pelo Conselho Federal de Farmácia, especialmente as descritas na Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013, e as suas alterações. Parágrafo 2º. A remuneração do cargo guardará proporcionalidade com o cargo de farmacêutico com 40 horas semanais. Artigo 3º. Fica criado o cargo de analista de licitações, com uma vaga, código nível CE 24, carga horária semanal 40 horas, a ser incluído no anexo 1, grupo 3, Serviços Técnicos Profissionais da Lei Complementar 58 de 2009. Parágrafo 1º. Fica inserido no grupo 3 do anexo 10 da Lei Complementar 58 de 2009 as seguintes atribuições: cargo, analista de licitações, regime de trabalho, regime jurídico estatutário, carga horária, 40 horas semanais, condições para ingresso, concurso de provas ou provas de títulos. Habilitação, terceiro grau completo no curso de Direito. Descrição das atribuições. Analisar editais de licitações e contratos, observando as solicitações de compras, legislação vigente e regulamentos da administração. Assegurar que os processos de compras atendam aos aspectos legais, mantendo-se atualizado quanto às alterações na legislação vigente, de forma a eliminar as possibilidades de autuações dos órgãos de controle. Contribuir com as auditorias internas e externas no fornecimento de informações sobre os processos de compras e licitações, buscando resguardar a integridade da administração. Prestar assessoria em todos os processos de licitação do Poder Público Municipal. Conhecer a legislação atinente aos procedimentos licitatórios. Acompanhar contratos de prestação de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos quando relacionados a processos licitatórios. A remuneração do cargo será de R$ 3.839,78. Artigo 4º. Os dispositivos dessa lei entram em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, em 25 de novembro de 2019. Antônio José Bissani, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhor Vereador e Presidente, senhores vereadores e vereadora. O presente projeto de lei complementar pretende a ampliação do número de gratificações de motoristas dedicados ao transporte de pacientes, considerando o aumento de demanda de pacientes transportados e a redução do número de horas de direção dos motoristas que atualmente desempenham essa função, dando maior segurança aos servidores e pacientes transportados. O cargo de farmacêutico, 20 horas semanais, visa suprir a atual necessidade de cobertura da rede farmacêutica municipal, uma vez que atualmente possui somente um profissional em atuação no município. Por fim, o cargo de analista de licitações visa dar maior segurança e agilidade nos processos de licitação, sendo que atualmente o setor não possui nenhum servidor efetivo diretamente vinculado. O projeto de lei vai acompanhado do devido estudo de impacto financeiro, demonstrando o atendimento aos limites legais com despesas de pessoal. Assim, requer a análise e aprovação do presente projeto de lei complementar pelos senhores vereadores. Atenciosamente, Antônio José Bissani, Prefeito Municipal. Anexo tem
a estimativa de impacto orçamentário financeiro. Isso aí. Ofício número 287 de 2019, Água Doce, 18 de novembro de 2019, ofício vindo do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor Antônio Barbosa, vereador da Câmara Municipal de Água Doce. Prezado vereador, senhores vereadores e vereadora, em resposta ao pedido de informação número 8 de 2019, datado de 27 de nove de 2019, de autoria do vereador Antônio Barbosa, informa-se que 1. O município de Água Doce realiza o pagamento de adicional de insalubridade com base no laudo feito por profissional técnico em segurança do trabalho, geralmente é elaborado anualmente. Esse profissional analisa se existem ou não agentes nocivos nas atividades desenvolvidas pelos servidores conforme o cargo. Tal conclusão é registrada nos laudos técnicos trabalhistas obrigatórios. Caso não tenha, estará passível de receber penalidades ou multa. 2. Esses laudos trabalhistas são obrigatórios por lei e regulamentados pelas normativas do Ministério do Trabalho e Emprego e têm por objetivo preservar a integridade física do trabalhador com medidas de controle e prevenção de acidentes. São eles: o LTCAT, Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho, avalia as condições ambientais de trabalho do colaborador durante o período da prestação de serviço. PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Objetivo: promover e preservar a saúde do conjunto dos trabalhadores. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Considera os riscos ambientais, os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 3. Respondendo ao primeiro questionamento, as servidoras públicas ocupantes do cargo de merendeiras que atuam nas escolas da rede pública municipal não recebem adicional de insalubridade sobre seus vencimentos, porque no LTCAT, página 77, anexo, consta que as atividades desenvolvidas por elas não são insalubres, ou seja, não há agentes nocivos e ou riscos ergonômico e mecânico acidentes nas atividades que exerce. 4. Quanto ao segundo questionamento, não há legislação municipal que determinou a suspensão do pagamento de adicional de insalubridade às merendeiras. O que ocorreu foi que, a partir do ano de 2011, por exigência da lei federal, foram elaborados os laudos trabalhistas para serem aplicados por esse município, PCMSO, PPRA e LTCAT, nos quais a atividade exercida no cargo de merendeira realizada no município não é considerada insalubre. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveita-se a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio José Bissani, prefeito municipal. Anexo encontram-se o LTCAT, PCMSO e PPRA, que são os laudos da medicina do trabalho. Água Doce, 25 de novembro de 2019, ofício número 291, vindo do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor Evandro Carlos Anato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, venho, através do presente, comunicar que o vereador Jorge Rony Haslinger será o líder do governo na Câmara Municipal de Vereadores na sessão do dia 25 de novembro de 2019, sendo que se apresenta, subscrevemos-nos atenciosamente Antônio José Bissani, prefeito municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce, 25 de novembro de 2019. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer número 320, de 25 de 11 de 2019. Projeto de Lei 105 de 2019, de 12 de novembro de 2019. O parecer com relação a esse projeto.
que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o Plano Plurianual de 2018-2021 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 do Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Parecer do relator, senhor vereador William, favorável pela aprovação. Parecer do presidente, vereador James, ausente. Parecer do membro, senhor vereador Jorge, a favor do relator. Parecer da comissão favorável pela aprovação. Decisão do plenário em primeira votação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Água Doce, 25 de novembro de 2019, o parecer número 321, do projeto de lei número 105, de 12/11, cujo histórico é o mesmo já lido. Parecer do relator, vereador James, ausente. Parecer do presidente, vereador Wellington, a favor do projeto. Parecer do membro, vereador William, a favor do projeto. Parecer da comissão, favorável pela aprovação. Decisão do plenário em primeira votação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Tá bom, sim. Tá bom, sim. Câmara Municipal de Vereadores, Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, o parecer número 322, de 25/11/2019. O parecer da comissão foi favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Projeto de lei número 105. Tá certo. Tá. Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce, 25/11/2019. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, o parecer número 323 de 2019, o parecer da comissão foi favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Câmara de Vereadores de Água Doce, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, referente ao parecer número 324 de 2019, o parecer da comissão foi favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Câmara Municipal, Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Ciência, Meio Ambiente e Agricultura, parecer número 325, de 25/11/2019, o parecer da comissão foi favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Câmara de Vereadores, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, o parecer número 326, de 25/11/2019, do projeto de lei número 108 de 2019. O parecer da comissão foi favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer número 327 de 2019, do projeto de lei número 108 de 2019. O parecer da comissão foi favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Câmara de Vereadores de Água Doce, Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer número 328, do projeto de lei número 108 de 2019. O parecer da comissão foi favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. O parecer número 329, do projeto de lei número 109 de 2019. O parecer da comissão foi favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Câmara de Vereadores de Água Doce, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer número 330, do projeto de lei número 109 de 2019. O parecer da comissão foi favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Câmara de Vereadores de Água Doce, Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer número 331,
do projeto de lei número 109. O parecer da comissão foi favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Câmara de Vereadores de Água Doce, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer número 332 do projeto de lei número 110. Parecer da comissão foi favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Câmara de Vereadores de Água Doce, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer número 333 do projeto de lei número 110. O parecer da comissão foi favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Era isso, senhor presidente. Devolvo-lhe a palavra. Agradeço ao vereador Wellington pela leitura dos expedientes e passo a palavra para a vereadora, segunda secretária, a senhora Paula Cristina Mendes Gatelli, para que faça a leitura da segunda parte dos expedientes desta noite. Do cumprimento, senhor presidente, e em seu nome, meus colegas vereadores, cumprimento as servidoras desta casa, o público que nos prestigia aqui no plenário e também as pessoas que nos acompanham via rede social. Sejam todas bem-vindas. Requerimento número 03 de 2019. Água Doce, 22 de novembro de 2019. Aos membros da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal Luiz Bedim, Praça João Macanhã, 322, 89654-000, Água Doce, Santa Catarina. Assunto: que se oficie ao chefe do Poder Executivo Municipal para que proceda com a contratação de um médico pediatra no município de Água Doce, Santa Catarina. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, os vereadores que abaixo se subscrevem da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce, o Poder Legislativo Luiz Bedim, Lei Municipal número 2032 de 2011, de 24 de novembro de 2011, do município de Água Doce, Santa Catarina, no pleno uso de suas atribuições inerentes ao exercício da função, apresentam o presente requerimento para que seja deliberado em sessão plenária, a fim de que se oficie ao chefe do Poder Executivo Municipal para que proceda com contratação de um médico pediatra no município de Água Doce, Santa Catarina. A medida se justifica tendo-se em vista o pedido dos munícipes, os quais se deslocam até os postos médicos para obter consulta médica pediatra aos seus filhos. Porém, são informados que a consulta médica é realizada somente pelo médico clínico geral. Dessa forma, o município ainda não conta com médico na especialidade de pediatria, sendo que as unidades de saúde do município podem contar com tal atendimento, visto que é vital às crianças que necessitam desse atendimento tão especial, a fim de preservar a saúde e integridade dos mesmos. Tem-se a informação que no ano de 2018 até o momento, em torno de 30, média ano, crianças nasceram no município, fator que leva à extrema e útil necessidade da contratação de profissionais com especialidade em pediatria, levando ainda em consideração as várias famílias de baixa renda que não possuem condições de arcar com o custo de consultas particulares para seus filhos, ficando desamparadas em momentos delicados como este, que reflete diretamente na saúde e desenvolvimento das crianças. Ressalta-se que a contratação objeto do presente requerimento ficará a critério da administração pública, levando em consideração seus princípios reguladores. Por fim, ressalta-se que esta Casa promulgou a emenda número 008 de 2019, de 29 de dezembro de 2014, pelo qual alterou o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Orgânica do Município de Água Doce, Santa Catarina, passando-se a vigorar que é fixado em 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, desde que solicitado e devidamente justificado
o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta do município prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma da Lei Orgânica, consoante contido na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Logo, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação do presente requerimento. Atenciosamente, Agenor José Niquete, vereador PL, Vanir Puton, vereador PL. Água Doce, Santa Catarina, 22 de novembro de 2019. A Vossa Excelência, senhor Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce, Santa Catarina. Comunicação. Eu, Wellington Luiz Ferreira Artekoff, brasileiro, casado, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo em cargo comissionado, matrícula número 21542, portador do CPF número 594-852-72987, RG número 1708824, comunico a este Poder Legislativo Municipal que, conforme protocolo em anexo da presente data, solicitei a exoneração do cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Sendo assim, retorno às atividades do Poder Legislativo Municipal. Sendo que tinha, subscrevo-me atenciosamente, Wellington Luiz Ferreira Artekoff. Seria isso, senhor presidente. Eu agradeço e devolvo a palavra. Eu agradeço a vereadora Paula pela leitura da segunda parte dos expedientes e convido o vereador e líder do governo, senhor Jorge Ronias Linger, para que faça a defesa dos projetos de leis oriundos do chefe do Poder Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente, o qual quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, a vereadora Paula, dar as boas-vindas ao retorno do vereador Wellington, cumprimentar nossa assessora jurídica, a doutora Fernanda, nossa secretária Raquel, ex-vereador Elioberto, Marcel Ramos, Rodrigo Gatelli, servidor, a moça ali, filha Heloísa, filha do vereador Vanir, e de uma forma muito especial, cumprimentar a todos os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook. Já peço, se assim Vossa Excelência, senhor presidente, entender, de eu utilizar os 5 minutos como líder de governo e mais os 5 como líder de bancada, pelo fato dos projetos do Executivo serem bastante extensos. O projeto de lei de número 111, ele trata-se sobre a questão da manutenção e ampliação da iluminação pública. Esse recurso é relacionado junto à Secretaria de Infraestrutura e Departamento de Urbanismo, o qual é responsável por essa questão. Então, trata-se de um provável excesso de arrecadação, né, referente a recursos, contribuição para o custeio de iluminação pública, o COSIP. É um valor de R$ 59 mil, né, que é do próprio departamento, o qual será utilizado, então, no Departamento de Urbanismo e na questão do melhoramento, aí, manutenção e ampliação da iluminação pública. Nós sabemos da necessidade e a questão de melhorar a questão da iluminação pública aqui em nossa cidade, sendo que ultimamente está se tendo bastante problemas, né, com essa questão. Então, esse recurso será justamente, né, para adequar e melhorar a questão da iluminação pública. E o projeto de lei de número 112, relacionado à Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, um valor de R$ 38.450, relacionado à manutenção do transporte escolar. Esse recurso também é pertencente à Secretaria de Educação, apenas será, então, a questão de adequação de rúbrica para que ele possa ser utilizado para o transporte escolar. Né, nós também sabemos e conhecemos o tamanho do nosso município e os alunos, né, que são transportados no dia a dia.
Então, envolve muito recurso, muito dinheiro para que possa ser mantido o transporte escolar. A mesma questão é o projeto de número 113, que também era um recurso pertencente à Secretaria de Educação, né, um valor de R$ 83.963,84, que também será utilizado no transporte escolar para que possa, então, ser concluído, né, o ano letivo, né, transportando os nossos alunos. Então, são 2 projetos relacionados à Secretaria de Educação e Transporte Escolar. E o projeto de lei de número 114, o único projeto esta noite, que vem com o pedido de aprovação em regime de urgência, também relacionado à Secretaria de Educação, né, construção, ampliação e manutenção de escolas. Esse é um recurso que se refere para a manutenção do Departamento de Ensino, Aplicação e Recursos FNDE, um valor de R$ 63.825,20, devido ao cancelamento do contrato com a empresa Andressa de Oliveira, ME, referente à construção da escola do assentamento 9 de novembro. Né, conforme já foi lido no expediente, né, pelo secretário, esse é um convênio com o FNDE, que faz-se necessária, então, a abertura desse crédito suplementar para poder licitar o valor pendente para a conclusão da escola, obra realizada parcialmente até o momento. Então, falta algumas questões para terminar, né, nessa escola, do assentamento 9 de novembro, como é de conhecimento do vereador Antônio Barbosa, né, e deu esses problemas com essa empresa em que imediatamente cancelou-se o contrato. Né, foram problemas gravíssimos, né, com essa empresa, e que foi, então, encontrado, né, esse problema e também a penalização a essa empresa. Então, esse valor de R$ 63.825,20 é para, então, novamente poder fazer todo o processo licitatório e o município ser contemplado com esse valor do FNDE, né, que está pendente ainda a ser recebido pelo município. Então, por isso, a aprovação em regime de urgência para que o município não perca esse recurso. Então, depende-se de tempo hábil. Por isso, eu peço a compreensão dos nobres colegas vereadores na aprovação desse projeto, pois é fundamental para a escola do assentamento 9 de novembro, em que atende os alunos daquela região. E o projeto de lei de número 115, também relacionado à Secretaria de Infraestrutura e ao Departamento de Urbanismo, para manutenção e ampliação da iluminação pública, um valor de R$ 8.790. Esse valor também que será, então, utilizado para melhorar a questão da iluminação pública, conforme o projeto já comentado anteriormente, era um recurso pertencente, né, oriundos dos recursos captados pelo COSIP. Então, esses 8.790 complementa para que possa, então, ser feitas essas melhorias na questão da iluminação pública em nossa cidade. E o projeto de lei complementar, de número 05, a questão de alterar dispositivos da lei complementar número 058, que trata-se sobre quadro de pessoal. Então, ficam ampliadas mais 3 gratificações para a função gratificada de motorista plantonista da área da saúde. Né, além dessas 3 gratificações, está em anexo ao projeto a criação de mais uma vaga no quadro de pessoal de farmacêutico e também de analista de licitações. Então, esse projeto
pretende a ampliação do número de gratificações de motoristas dedicados ao transporte de pacientes, considerando o aumento de demanda de pacientes transportados e a redução do número de horas de direção dos motoristas que atualmente desempenham essa função, dando maior segurança aos servidores e também aos pacientes transportados. Nós sabemos e conhecemos o trabalho que esses motoristas da saúde prestam à frente essa secretaria, né, com total dedicação aos pacientes em que eles transportam. Por isso, então, o aumento de mais 3 gratificações no quadro de pessoal para que eles possam ser, então, se porventura, né, poder pagar para mais, né, 1 ou até 3 motoristas com a gratificação. Esse valor, então, acrescido que eles prestam, né, durante os horários em que eles estão de plantonista. E o cargo de farmacêutico, 20 horas semanais, visa suprir a atual necessidade de cobertura da rede farmacêutica municipal, uma vez que atualmente possui somente um profissional em atuação no município. Sabemos que né, muito pouco, não está conseguindo atender toda a demanda, então, por isso, então, abrir a vaga, né, para que possa depois, através de concurso público, né, para mais um farmacêutico em nosso município. E o cargo de analista de licitações é o mesmo caso, que visa dar maior segurança e agilidade nos processos de licitação, sendo que atualmente o setor não possui nenhum servidor efetivo diretamente vinculado. Só frisando aos nobres colegas vereadores, né, que esse cargo também será efetivo através de concurso público, né, sendo que atualmente não temos um servidor efetivo, né, nessa área. Esse projeto vem acompanhado do impacto financeiro, né, para os nobres vereadores poderem analisar, né, e peço a compreensão dos nobres vereadores na aprovação desse projeto, pois é de fundamental importância para a área de saúde, se tratando aos motoristas, a questão do farmacêutico e também a questão, né, do analista de licitações. Então, de antemão, era isso, né, senhor presidente, meu tempo está se encerrando. Sobre o requerimento, eu me manifestarei no grande expediente. Eu agradeço e devolvo-lhe a palavra. Agradeço ao vereador Jorge, passo a palavra ao vereador Vanir Puton para que se manifeste sobre seu requerimento e de autoria, juntamente com o vereador Agenor José Niquete. Cumprimento todas as pessoas que se fazem presente nesta sessão, presidente desta casa, em seu nome, colega vereadora, a vereadora Paula, doutora Fernanda e a Raquel, que nos assessora aí também nesta noite. Juntamente aqui, então, com o vereador senhor Agenor Niquete, nós temos um requerimento aí ao Poder Executivo Municipal para que seja contratado, houver a possibilidade de contratar um médico pediatra. O que a gente sente em nosso município é que nós temos bom médico em Água Doce, mas na especialidade de psiquiatria nós não temos ninguém, né? E é de fundamental importância, porque o acompanhamento das crianças, né, por um especialista, então tem uma importância muito grande. E no passado nós já tivemos aqui um médico, né, nessa especialidade. Então, temos aí requerendo, né, temos aqui também informações de que em torno de 25, 30 crianças ano nascem no município de Água Doce, anos mais, outros anos menos, mas enfim, nessa média. Então, faz-se necessário um médico formado para atender essas crianças, porque realmente, às vezes, pessoas que têm um pouquinho mais de poder têm condições de pagar, né, um médico particular.
mas também no município de Água Doce nós temos bastante gente de baixa renda, né, e que tem essa necessidade, né. E o nosso município pode, né, contratar um médico ou que seja com concurso, né, aí a administração é que vai decidir, mas enfim que nós tivemos esse atendimento em nosso município, né, para que todo as crianças do nosso município sejam atendidas. Então eu vejo aí de suma importância aí a contratação de um médico nessa especialidade e conto aí com o apoio dos nossos vereadores e da vereadora Paula também para a aprovação desse projeto. Seria isso, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Vanir e nesse momento passamos a palavra aos líderes de bancada. Eu passo a palavra para o vereador senhor Antônio Barbosa, líder da bancada do PT. Obrigado, senhor presidente. Em seu nome, os demais colegas vereadores e vereadora Paula, funcionários desta casa, a Raquel, que nos assessora, e também a doutora Fernanda, o Fino, que está aqui presente, Chico, suplente vereador, e a companheira que está lá, nós prestigiando. Seja todo bem-vindo. Com relação à questão dos projetos, a gente vai estar dando uma analisada, mas tenho 3 projetos aqui que seria aqui na questão com relação ao projeto 114, que trata da questão da prefeitura injetar recurso para concluir a obra lá da escola 9 de novembro, o assentamento 9 de novembro. Então é lamentável a gente ter que vir aqui, a prefeitura ter que arcar com as consequências por causa de falta de responsabilidade das empresas, que a gente vem acompanhando desde o início, e desde o tempo ainda do prefeito Novelli, até agora. Então as empresas fazem um papelão desse, e nós temos que arcar, porque senão a prefeitura toma prejuízo, né? Não a recebe do governo federal. Mas fazer o quê? Nós que precisamos, as crianças lá do acrescentamento precisam, então nós temos que lutar por elas. Com relação à questão da contratação de um farmacêutico, quero agora parabenizar e agradecer, não sei se agradecer o quê, mas o prefeito é Antônio Bessani, mas a gente fez este ano um pedido, uma indicação pedindo para que se contratasse um farmacêutico para atender também, né, além daqui da cidade, lá o Três Pinheiro e também os assentamentos ali no posto de saúde do assentamento Olaria, que atende os 5 assentamentos e os vizinhos do redor. Que até no início desse ano se iniciou um acompanhamento médico, mas não tinha remédio. E para ter remédio tem que ter um farmacêutico para poder levar o remédio e poder liberar para a população. E a reclamação que o povo tem é que dava 6 por meia dúzia, nada valia. Então, ia médico, não tinha remédio. Então, de qualquer jeito tinha que vir para a cidade. Parece que nada estava certo. Então a gente estava esperando isso. Esperemos que continue tendo esses 2 profissionais para atender a população do nosso município, tanto aqui da cidade como do interior. E não é só aqui. O pessoal do interior que estão pedindo também, além dos assentamentos. Então acho que chegou na hora boa, para o início do ano possa estar vindo, fazendo um bom trabalho, e também que a médica que foi contratada através do programa Mais Médico,
ela foi contratada, mas não está atuando. Esperemos que no início do ano esteja atuando para atender a população. Quero aqui também, por enquanto, vou dar uma analisada na questão do pedido de informação. E se está bem por aí, dentro das competências da Prefeitura, e também daqui da Câmara de Vereador. E qualquer coisa, nós retornemos a conversa com relação a... A gente vai estar repassando também para quem estão lidando com a questão da merenda, para nós conversar, para ver o que repassar as informações. Depois nós gostaria, né, senhor presidente, que alguma coisa pudesse ter para ajudar essa categoria. Com relação ao pedido, ao requerimento, eu quero aproveitar rapidamente, dizer que na ausência de não ter esse profissional, quem padece é as crianças. Então, só mais uma questão que nós temos que estudar e que precisa para atender as crianças do nosso município. Quero dizer também que nós não podemos ficar pensando que tem alguma coisa que possa estar imperando e atrapalhando. Nós precisamos qualificar e fazer acontecer ter os profissionais e ter as condições para atender a população. Saúde não se brinca. Seria isso, senhor presidente. Lhe agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador senhor Antônio Barbosa e passo a palavra para o vereador, vice-presidente e líder do PSDB, William Valmor Tortelli Vieira. Obrigado, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os colegas vereadores, a vereadora Paula, a Raquel, a doutora Fernanda, o nosso público aqui presente e as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Então, hoje deu entrada a 6 projetos vindo do Executivo. Então, eles já foram defendidos, muito bem defendidos pelo líder do governo Jorge. Só vem aí 5 projetos baixados para as comissões e um vai ser votado em regime de urgência, que é a questão da escola do assentamento, 9 de novembro. Então, com certeza, esse projeto a gente vai ser favorável. E quanto ao requerimento, eu também já vim até essa casa, já comentei sobre esse médico pediatra, que todo mundo pede, todo mundo precisa e nunca tem. Tempos atrás, o líder do governo mesmo falou que em município algum tem médico pediatra, mas se nos outros não tem, deixa de lá. O importante é que o nosso município tem. Então, se for possível, se puder fazer um concurso, falar que foi feito concurso, ninguém veio, faz de novo, daqui a pouco vai aparecer alguém para vir aqui atender. Não é difícil, é só pagar um salário razoável que acha. Com certeza também sou favorável. Serei, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador senhor William e passo a palavra para o líder do PL, vereador senhor Vanir Puton. Muito bem, queria também desejar as boas-vindas aí para o vereador Wellington, né, e cumprimentar as pessoas que nos assistem aí também via Facebook. Eu vou me ater aqui a 2 projetos, porque os demais projetos, o 111, 112, 113 e o 115 são remanejo de recursos, né? Quase todos eles dentro da mesma secretaria, um bom dinheiro aí sobrando aí para a melhoria da iluminação pública, né? Que todos os vereadores sabem que solicitações vieram, né, sobre a iluminação pública, então agora vai ter um bom recurso aí para se usar aí nas melhorias melhoria aí da iluminação pública. Quanto ao projeto 014 que vai à votação hoje essa noite, eu sempre fui contra o regime de urgência. Eu acho que teria mais tempo, mas com certeza pela situação que houve, né, ele foi preciso vir em regime de urgência. Mas para mim a escola do assentamento foi inaugurada poucos dias atrás. Para mim estava pronta já, né? Essa escola estava em pleno, já pronto para funcionando. Eu não sabia ainda que faltavam coisas para construir ainda. Mas a gente entende também as empresas, e principalmente quando a demora, porque pegou de uma outra gestão e ainda tem coisas para terminar, né? Então é complicado com as empresas também, porque elas vêm em forma de licitação e baixam o preço e depois acabam não terminando por essa situação, né? Quanto ao projeto de lei complementar, nós temos mais uma semana para analisar. Eu vejo que o cargo de farmacêutica é necessário, da mesma forma
né, o cargo de analista de licitação, né, com certeza os administradores também não têm muito com quem se agarrar, né, e são chamados Ministério Público, então que tenha uma pessoa, né, qualificada nessa situação aí, com certeza, né, vai ser por concurso público, vai ter que ganhar bem para assumir essa responsabilidade, porque é uma grande responsabilidade. Tira a responsabilidade da administração e vai para ele, porque é ele que vai responder. Quanto ao cargo gratificado, não tenho nada contra os motoristas de saúde. Eles prestam um bom trabalho para o município de Água Doce, já tem 7 recebendo, mas como lá no passado eu fui contra o cargo gratificado da educação, eu vou dar uma analisada essa semana para ver na próxima semana o que a gente pode votar. Porque eu vejo que tem motoristas de caçamba e um monte de motorista aí, e é ruim para a gente estar votando cargo gratificado. Eu acho que devia de ter, sim, era uma lei de horas extra, quando a pessoa o motorista estiver viajando e coisa e tal, que ele possa ganhar por hora extra. Se falava que é proibido fazer hora extra. Eu não sei, não tenho conhecimento dessa lei, mas sou um defensor dos demais funcionários públicos do nosso município também, que são motoristas também, claro que em outras áreas, né? E também o cargo gratificado, amanhã depois muda de gestão, o motorista da saúde ele acaba sendo remanejado para outra secretaria e ele fica ou ele perde o cargo. Isso que eu também gostaria de entender essa situação. Mas, enfim, nós temos mais uma semana aí, não temos contra ninguém, né? Mas somos defensor de todos os funcionários públicos do nosso município. Seria isso, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador senhor Vanir e deixo a palavra livre aos demais vereadores que ainda não se manifestaram. Vereador Wellington. Eu queria só, assim, com relação aos projetos de lei que entraram, se até em cima do número 5, de 2019, né, que é farmacêutico, né, a criação desses cargos aí. Claro, criando os cargos, né, não é que aí vai ter que ser feito um concurso. Mas, para dizer assim, específico do caso de analista de licitações, eu, lá dentro, convivi com essa questão na pele. Aquele setor ali, onde acontece as licitações, o departamento de compras, os funcionários realmente estão sobrecarregados. Então, se aquele setor ali conseguir dar uma fluência melhor, melhora bastante em todos os aspectos, porque todas as secretarias precisam daquele setor ali. Tá? Alguns, quando eu próprio tinha as minhas licitações, eu procurava já mandar o edital pronto, né, para ajudar. Mas assim, tem secretários que daí não conseguem, né? Não conseguem fazer o edital. Então, esse analista aí eu vejo importantíssimo para a administração. Claro, os outros também são importantes. Farmacêutico aí, né? Enfim. Esse analista de licitações, eu falo porque eu vivi na pele, e se aquele setor ali conseguir andar melhor, vai ser assim, uma grande coisa, vai fluir melhor os trabalhos do poder administrativo aí. Aí na mesma linha aí está a questão do pediatra aí, da proposição do vereador Vanir, do vereador Agenor, também uma coisa importantíssima. Há tempo, acho que eles vêm procurando esse pediatra e não conseguem achar, né? Tanto que a formação acadêmica de pediatra praticamente foi reduzida quase a zero, né? Faculdade de pediatria, não sei qual é a mais perto que tem aqui. Enfim, que é um profissional bem cobiçado. Tomara que o poder público achasse essa pessoa, porque as nossas crianças, aí principalmente no nascimento e tal, né, é importantíssimo esse profissional. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Wellington. Mais algum vereador no pequeno expediente? Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, encerro assim o pequeno expediente e passamos para o grande expediente.
Passamos para o grande expediente. No grande expediente, deixamos a palavra livre aos vereadores que queiram se manifestar. Vereador Agenor. Quero cumprimentar todos os vereadores, a vereadora Paula, a Raquel, a doutora Fernanda, a menina aí do vereador Banir, o vereador Leoberto Marcelo Ramos, o Chico, e demais, se tiver outras pessoas, e pelas nossa sociedade que assiste pelo Facebook. Eu quero compartilhar um pouquinho com o nosso pedido, com o nosso requerimento, com o Banir Tete. A gente sabe que tem bastante criança aqui que até que nasce em Joaçaba, mas depois volta para o nosso município. E aqui nasce bastante criança, como foi mais ou menos feito um levantamento aí. Seria importante que o prefeito olhasse com carinho e contratasse esse médico pediatra. Uma vez até tinha um doutor Vinícius, acho que era, mas ficou pouco tempo, ficou 1 ano, 2 anos. Então, a gente gostaria muito que o prefeito olhasse com os bons olhos e contratasse um pediatra para essas crianças que nascem no nosso município, que a gente sabe que tem muitas crianças de baixa renda, então necessita muito um pediatra aqui para o nosso município. E os projetos, como foram todos bem explicados, esse da escola lá do assentamento, né? Eu só acho que isso aí é importante, porque as outras empresas, a empresa entra, faz licitação, depois acaba deixando o serviço para trás. E claro que o dinheiro deve de ter ficado, mas o prefeito ou a administração tem que gastar em cima novamente para fazer essa licitação, para fazer projeto. Então, essa firma é complicado. Eu sei que essa licitação é coisa bem complicada para o município. E o 111 também, que é arrecadação verídica de rúbrica, eu também sou favorável, que é para a estrutura de manutenção de ampliação de iluminação pública, sem dúvida nenhuma, isso, a iluminação pública é o que mais interessa para nossas ruas, para a nossa população. E os outros projetos também vai ser baixados à comissão, foram bem explicados. Aí a gente, na próxima segunda-feira, vai ser votado, a gente vai verificar direitinho. Seria isso, senhor presidente, devolvo-lhe a palavra. Agradeço ao vereador Agenor e deixo a palavra livre aos demais vereadores. Vereador Wellington. Tá, agora é o grande expediente, né? Tá, não, eu só queria fazer uma colocação aqui. Eu vi que tem 2 projetos da iluminação pública. E essa ideia surgiu já há tempo. Eu acho que eu até comentei com algum vereador, não me lembro com quem. Hoje está assim muito aparente aí o investimento em placas fotovoltaicas, né? A gente já vê pipocar aí dentro da comunidade. Então a ideia é a seguinte: eu durante as horas de folga pesquisei sobre o assunto, né? E cheguei a uma conclusão muito interessante. O poder público, na ANEEL, né, tem recursos a fundo perdido. Tá? Então, é questão de projetos. E aí, onde é que se inicia a ideia? Né, dentro da iluminação pública, um projeto em parceria, a administração, legislativo, enfim, de fazer um levantamento do seu gasto com energia elétrica em todos os órgãos, né, e a colocação dessa fotovoltaica para suprir a necessidade de energia elétrica, mas, claro, que sobrasse energia elétrica. Tá?
E, uma vez que é a fundo perdido, o poder público entra na jogada, faz o projeto e encaminha para a ANEEL. Tá? Havendo a aprovação, a instalação, é feito o levantamento com sobra de produção, o que aconteceria com essa sobra? Claro, tem que ver a parte legal, a legislação, os prós e os contras, o poder público jogar essa sobra dentro da iluminação pública, né, lá na COSIP, que a gente chama, para efeito do que? Ou formação ou zeramento da COSIP de todo mundo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui a minha residência da iluminação pública, num consumo de 380 kW, deu 23 de iluminação pública, de COSIP. Valores pequenos, mas enfim, se o poder público fizesse o projeto e o investimento, conseguiria sobrar energia elétrica e essa sobra jogar dentro da iluminação pública para fazer o zeramento ou de acordo com o consumo de cada um, de acordo com o levantamento, baixa renda, renda maior, quem é baixa renda zera a COSIP, quem tem mais renda ganha uma parte. Enfim, haveria a sobra o poder público economizaria, não gastaria mais energia elétrica, receberia um dinheiro a fundo perdido, não teria que devolver, e com isso jogaria ainda na COSIP para tentar fazer alguma outra coisa, né? Poderia até continuar cobrando um pouco de COSIP e fazer investimentos futuros desse fundo em ampliação, em trocar redes, enfim. Seria uma grande ideia eu diria a médio prazo, não a longo prazo, porque a gente vê aí que as fotovoltaicas já são uma evidência, a gente vê várias residências aí, né? O preço continua baixando dia após dia, antigamente era o valor da casa, mas hoje é palpável o financiamento, enfim, volto a ressaltar, o poder público na ANEEL, fazendo o projeto, encaminhando, consegue esse dinheiro a fundo perdido. Presidente, era isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Wellington e deixo a palavra livre aos demais vereadores. Vereador Antônio Barbosa. Quero aqui desejar as boas-vindas ao Rubim, da imprensa, mas queria também desejar as boas-vindas aí ao vereador Hélito, a gente acabou esquecendo, né, Hélito? E que continuemos aí uma boa temporada junto aí. Esperemos que nós consiga fazer um trabalho bom junto com os demais colegas, né? E a colega vereadora. E porque a sociedade espera isso e muito mais de nós. Quero também parabenizar os que estão nós assessorando e assistindo pelo Facebook. Às vezes a gente acaba esquecendo, mas nunca é tarde para poder lembrar. Queria também dizer sobre a questão dos funcionários que estão pedindo a remuneração. Eu acho que é mais do que merecido, mas é como aqui diz o colega vereador, poderia ter o décimo, como é que é o horário, hora extra, né, para os trabalhadores, né? Mas como a lei diz que não, né? Na Vargem Bonita, não sei se é dos funcionários da prefeitura, contratado pela prefeitura, ou é terceirizado. Eles trabalham, se precisar, até na hora de meio-dia, ou fora do horário de expediente, eles estão trabalhando, né? Mas pode ser que seja também terceirizado, né? Então, daí, cada um se forceja do jeito que puder, né? Mas lá anda, desenvolve, mas ele não tem hora para trabalhar. O tempo está bom, estão trabalhando. Sobre a questão das rodovias. Mas eu gostaria aqui também
destacar nesta noite que no último dia 20 foi o dia da consciência negra no nosso país. E queria também poder nós sensibilizar, dizendo que nós aqui, vamos dizer, no Brasil, os negros são a maioria. São 54%. São os negros. Os negros foram muitos anos escravizados e hoje ainda continua sendo discriminado. Os negros sempre, tanto na questão do trabalho, na questão dos valores do ganho, elas são muito explorados. O negro no nosso país, ela é considerado uma pessoa como fosse uma massa de manobra. Ela não é reconhecida. Não é totalmente reconhecido. O negro, últimos anos, está sendo mais dedicado, mas ainda assim mesmo, ela não participa muito na sociedade, não participa muito nas escolas, não participa, ela é deixada em segunda instância. Então, é muito importante nós ter esse reconhecimento, porque isso a própria estatística está dizendo isso para nós. Enquanto que nós não oficializar a igualdade de verdade no nosso país, o nosso estado, o nosso município, ela não vai para frente. Porque todos nós, tanto negro como branco, tanto homem como mulher, tem as mesmas capacidades de poder trabalhar, poder pensar, poder andar, poder construir. Portanto, foi o alicerce do início de 1500 para cá, foi o negro que fez acontecer as maiores bravuras das construções no nosso país. Então, a única coisa que está precisando é ser valorizado. Nós ter valor. Os negros têm que ter valor, juntamente com os demais população do nosso país. É lamentável, mas é isso que está acontecendo. Então, portanto, dia 20 foi o dia da consciência negra. E por que isso? Porque nós possa estar pensando junto para um ser igual ao outro, um não ser melhor que o outro. Foi o negro que fez a diversidade da humanidade do nosso país. Foi o negro que fez a diversidade de pensamento, de construção e de valorização na sociedade. Então, portanto, eu quero deixar essa declaração, dizendo que nós possa, tanto nós vereadores, os demais vereadores que estão vindo aí, a sociedade de modo geral, possa ninguém poder um dia estar falando, você é melhor ou você é pior do que o outro. Ou o que aconteceu alguma vez. Então, portanto, eu quero deixar esse registro da consciência negra do dia 20 de novembro. Seria isso, senhor presidente, lhe agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Antônio Barbosa e deixo a palavra livre aos demais vereadores. Vereadora Paula. Obrigado, senhor presidente. Então, aproveito a oportunidade e dou as boas-vindas ao vereador Wellington, né? Seja bem-vindo de volta, né? E quero também deixar minha opinião sobre os expedientes que deram entrada nesta casa hoje. Em relação ao projeto de lei 111/2019, qual está, então, autorizando no orçamento o valor de 59 mil para aplicação dos recursos recebidos do COSIP, né? Tem meu apoio. Projeto de lei número 112, o qual autoriza abrir crédito no orçamento no valor de 38.450, que serão utilizados para manutenção do transporte escolar, também tem meu apoio. Projeto de lei número 113, está também autorizando
abrir crédito no orçamento no valor de mais de 83 mil, também para manutenção do transporte escolar, tem meu apoio, né? O projeto de lei número 114, o qual está abrindo crédito, criando o elemento de despesa, anulando e transferindo a dotação orçamentária no valor de R$ 63.825,20, né, que serão para a manutenção do Departamento de Ensino e aplicação dos recursos do FNDE. Como já foi explicado, esse é o único projeto oriundo do Executivo que dá entrada em regime de urgência, porque é necessário para dar continuidade à construção da escola no assentamento 9 de novembro. Então, não tenho objeção ao regime de urgência e nem ao projeto. Tenho o meu voto favorável. Em relação ao projeto de lei número 115, o qual autoriza a anular e transferir no orçamento também o valor de R$ 8.790 para manutenção e ampliação da iluminação pública, tem meu voto favorável também. Ao requerimento número 03, de autoria do vereador Vanir e do vereador Agenor, o qual eles estão solicitando, então, que se proceda com a contratação de um médico pediatra no município. Esse já é um pedido dos munícipes de muito tempo, já foi objeto de discussão nessa casa, já ouvimos algumas explicações, a questão das contratações, que não tinha como se chamar, ou se não passou ninguém no concurso, ou se chama e às vezes a pessoa desiste. Já falamos sobre isso aqui, acho importante que isso seja resolvido da melhor forma, porque é importante, né, que as nossas crianças tenham atendimento com um médico, com a especialidade específica para isso. Isso faz diferença, com certeza, embora os nossos clínicos gerais aí estão fazendo a sua parte e estão atendendo da melhor forma, com certeza. Também acho isso importante e que se verifique a melhor forma para fazer isso. Acho que algo que foi comentado aqui, eu acho que é de relevância e tem que se discutir mais vezes, é a questão do salário, né, dos médicos, que às vezes o salário não está de acordo com o salário da região, e que, às vezes, os médicos vêm, permanecem um tempo e vão, ou, às vezes, nós não temos o público para participar dos concursos públicos. E a população precisa de algumas especialidades e, às vezes, não tem. Então, também é importante se pensar nisso. Já nessa mesma linha de pensamento, comento também o projeto de lei complementar, número 005, de 2019, o qual dispõe sobre a ampliação de gratificações para a função gratificada de motorista plantonista da saúde, o qual está alterando, então, de 7 para 10, a criação do cargo de farmacêutico e a criação do cargo de analista de licitação. É importante dizer, e quero deixar registrada a minha opinião, que a administração pública, além de tudo, é uma ciência. Então, para que os servidores que estão atuando dentro do setor público, é importante que tenham o conhecimento específico para o que são contratados, para auxiliar, né, na demanda e os trabalhos que deverão ser desenvolvidos. Então, inicio pela criação do cargo de farmacêutico, não tenho nenhuma objeção, justamente porque nós temos um farmacêutico no nosso município, e é importante, a demanda exige que tenham outros, e nós precisamos ir adequando as necessidades do nosso município, e nossa função aqui, enquanto agentes políticos, é essa: analisar cada caso e auxiliar que o Poder Executivo dê conta de todas essas demandas. Em relação também à criação do cargo de analista de licitação, assim como o colega vereador já comentou, eu também penso dessa forma, que é importante, faz diferença, porque é um conhecimento necessário para o setor responsável, a fim de evitar problemas futuros ou, muitas vezes, demorar muito os processos por alguma questão que vai ficando pelo caminho. Então, é importante e faz a diferença no trabalho, no dia a dia, porque, às vezes, na licitação, emperra, tem que fazer novamente, acontece qualquer coisa ali, tem que lançar novamente o edital e demora, e, assim, às vezes, a população precisa do que está sendo licitado e precisa seguir os prazos regimentais. Então, são cargos que, no dia a dia, fazem a diferença nesse tipo de trabalho. Na questão da função gratificada de motorista plantonista da saúde, também tem meu parecer favorável. Acho importante comentarmos que todos os servidores são importantes, e eu sempre falo isso,
porque são eles que desempenham o trabalho no dia a dia e com os nossos munícipes, né? O prefeito municipal, com a sua equipe, dá andamento nos trabalhos, mas são os servidores que vão colocar em prática e atender nossa população aí no dia a dia, no corpo a corpo. Então, acho importante, sim, que os motoristas sejam valorizados, da mesma forma como os motoristas da educação, mas também da mesma forma como os outros motoristas do nosso município. Acho importante que, quando nós analisamos situações, nenhum é melhor ou pior que o outro, porque cada um tem a sua importância, e isso não se discute. O que eu acho é que talvez esse seria o momento, né, já que novamente está vindo a discussão de mexer no salário do motorista em si, já veio da educação, agora está vindo novamente o da saúde, que tinha ficado para se organizar, e eu acho que os motoristas que estão dentro aí da Prefeitura Municipal, que não se enquadram nem na educação nem na saúde, também mereceriam que o salário estivesse nivelado de acordo com o valor de mercado, porque é o que acaba acontecendo com outros setores aqui, como o médico. Às vezes, ele não é um valor que está de acordo com o valor do mercado. O servidor vem, passa no concurso, fica um tempo aqui, de repente vai procurar outras coisas para fazer, e não há uma continuidade no trabalho aqui no nosso município. E com certeza, o município sai perdendo com isso. Então, acho que era o momento de sentar e pensar nessa questão. Frisando, não tem um mais importante ou menos que o outro. Acho que todos são, mas quando nós mexemos numa categoria, acho importante valorizar todos, reconhecer que todos são importantes, porque todos são, né, e fazem a diferença aí no dia a dia, com certeza. Por isso, acho que era um momento, né, peço aí a colaboração dos colegas vereadores, porque talvez seja o momento de a gente conseguir desse cargo e de outros que estão abaixo do valor aí do mercado, né, e que nós precisamos desses servidores para o trabalho dar andamento, né, e faz diferença, com certeza. Seria isso, senhor presidente, eu agradeço e devolvo a palavra. Eu agradeço a vereadora Paula e deixo a palavra livre aos demais vereadores. Vereador Jorge. Obrigado, senhor presidente. Em tempo, cumprimento ao Rubim, da imprensa, Francisco Bertão, nosso conselheiro tutelar, suplente vereador, sejam bem-vindos. Relatando mais um pouco a respeito dos projetos que deram entrada nesta noite, né, mais uma vez, quero frisar a questão dos motoristas, né, da área da saúde, em que está, então, se ampliando para mais 3 gratificações para motoristas. Né, significa que está prevendo a possibilidade de se pagar mais 3 gratificações para 3 motoristas, né, que sejam contemplados nesta área. Nós sabemos o trabalho que eles desenvolvem. E a área da saúde, né, a gente tem que considerar que é uma área especial, né, um caso à parte, sendo que esses motoristas, a gente sabe e conhece o trabalho que eles desenvolvem, né? Por isso, realmente, todos estão de parabéns, né? Não vou fazer nomes, mas falo em nome de todos, né? Que a gente sempre atende várias demandas da população, né? Se dirige para o setor, né? E quando se trata de motoristas da área da saúde para transportar nossos pacientes, até hoje, às vezes que solicitei, não teve hora para eles nos atender. Seja de madrugada, seja a hora que for, final de semana, eles estão imediatamente atendendo, né, a população que necessita. Como foi falado em outros municípios, né, que se tem e que se trabalha, mas aqui posso dizer que a área que funciona dentro da Secretaria de Saúde é a questão dos motoristas, o trabalho que eles desenvolvem. Por isso, né, quero, com um imenso prazer e carinho, parabenizar a todos e dizer que é muito importante, né, esse recurso para motorista que for contemplado, né, com essas gratificações, que é merecido. Não desmerecendo a área da educação também, né, que é um setor fundamental, né, que os motoristas também trabalham em horários diferenciados, né? Tem alguns que saem
às 5 horas da manhã, né, para buscar os alunos, né. Nosso município é extenso, né, por isso, então, eles também recebem as suas gratificações merecidas. Não quero desmerecer nenhum setor, né, da administração pública, mas quero dizer, mais uma vez, que a área da saúde é um setor que deve ser tratado diferenciado essa questão. Por isso que tem o meu total apoio na aprovação, né, desse projeto de lei complementar. Né, que a gente sabe que tem motoristas trabalhando e não recebem, né, essa gratificação. Então, é mais do que justo todos os que trabalham nesse setor, né, serem contemplados, né, com esse valor da gratificação. Sobre o requerimento que deu entrada nesta noite, também quero dizer aos nossos internautas, ao público que nos está assistindo, né, que foi realizado concurso público para a questão de médico pediatra, não teve inscritos, né, para esse concurso que foi realizado. Então, realmente, digo, é bem difícil essa questão, né, e não se pode contratar de outra forma, através de concurso, através de credenciamento, né, e em breve será realizado novamente concurso público para pediatra. Isso eu quero dizer à nossa população aguadocense, pois é do meu conhecimento. Temos um pediatra via credenciamento, em que se credenciou, foi de Campos Novos, né, que está sendo enviado a crianças para consultas, né, para Campos Novos. Então, não está totalmente descoberto o nosso município na questão de pediatra. Já foram encaminhados de 51 crianças para consulta, desses 11 desistiram, é os dados que nós temos, e os que foram, então, foi um número de 40 crianças já encaminhados para essa clínica de pediatria em Campos Novos, que é uma clínica muito eficiente, né, com um profissional lá muito competente nessa área, e com certeza as crianças que foram atendidas lá, né, por essa clínica de pediatria estão satisfeitas. E torcemos que no próximo concurso público, né, no município de Água Doce, que venham pediatras, né, fazer o concurso e que sejam aprovados, né, para que nossa população possa ter à disposição aqui no município. Né, isso é uma técnica que eu defendo e peço aos vereadores também que trabalhem nesse sentido também. Né, se souberem de algum médico ou pediatra, motivem para vir para o nosso município, né, que é para o bem da nossa população. Né. Então, é o que eu digo em relação, né, ao requerimento também, né, relacionado à questão do médico pediatra. Também eu quero parabenizar as igrejas, né, que nesse final de semana realizaram o Congresso de Jovens aqui em nossa cidade. A Igreja Jesus é o Caminho, né, que realizou no Centro de Convivência no último sábado e domingo, né, o Congresso dos Jovens. Quero parabenizar a todos pela organização, né, desse evento, estive presente, o vereador também, a Genor, esteve lá também, dizer que estão de parabéns, e é por aí o caminho, né, essa motivação e esse ensinamento que eles estão trazendo para os adolescentes, para os jovens e para as pessoas, né, da nossa cidade. Isso, com certeza, contribui muito, né, para o bom andamento, né, e para o bom caminho dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que serão o futuro da nossa cidade aguadocense. Então, eu quero parabenizar em nome da Silmara a todos pela organização desse belo evento, parabenizar o pastor Daniel, né, que comanda essa igreja. Em seu nome, né, parabenizar a todos, né, que estiveram lá, outros pastores, pregadores e organizadores. Da mesma forma,
A Igreja Assembleia de Deus também teve o Congresso da Juventude nesse final de semana. Né? Quero também parabenizar eles também pela organização. Estive presente no dia de ontem, né? E também estava muito bem organizado, muito bem relativo à nossa juventude. Né? Também isso é um exemplo, né? Nós termos a igreja, né, agrupando nossos jovens e trazendo o caminho certo para eles. Né? Em nome do pastor também Gersino, parabenizar a todos os demais pela organização. Né? Teve o nosso colega, amigo aí, servidor Gilson e a sua esposa, que foram os principais organizadores. Né? Em nome deles, parabenizar todos os demais também. Com certeza foram 2 grandes eventos aqui no nosso município. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço e devolvo-lhe a palavra. Agradeço ao vereador Jorge. E, nesse momento, suspendo a sessão pelo prazo de 2 minutos para a coleta de assinaturas nos pareceres do projeto de lei 114/2019. Retornando à sessão, eu passo a palavra ao vereador e primeiro secretário, senhor Wellington, para que proceda com a leitura dos pareceres ao projeto de lei 114/2019. Câmara de Vereadores de Água Doce, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer número 334, de 25/11/2019, referente ao projeto de lei número 114 de 2019. Parecer da comissão favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Câmara de Vereadores de Água Doce, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer número 335 de 2019, de 25/11/2019, referente ao projeto de lei número 114 de 2019. Parecer da comissão favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Câmara de Vereadores de Água Doce, Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer número 336 de 2019, do projeto de lei número 114 de 2019, de 22/11/2019. Parecer da comissão
Favorável pela aprovação. Evandro Carlos Zanato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Agradeço ao vereador Wellington e, nesse momento, passamos para a ordem do dia. Eu coloco em votação os pareceres ao projeto de lei 105/2019, de 12 de novembro de 2019, de autoria do prefeito em exercício Wilson Antônio Verona, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o plano plurianual de 2018-2021 e lei de diretrizes orçamentárias de 2020 do Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Estão aprovados os pareceres por unanimidade. Agora eu coloco em votação o referido projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Eu coloco em votação os pareceres ao projeto de lei número 107/2019, de 14 de novembro de 2019, de autoria do prefeito em exercício Wilson Antônio Verona, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a anular parcialmente e transferir dotação orçamentária do orçamento vigente e da outras providências. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Estão aprovados os pareceres por unanimidade. Agora eu coloco em votação o referido projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Eu coloco em votação os pareceres ao projeto de lei número 108/2019, de 14 de novembro de 2019, de autoria do prefeito em exercício Wilson Antônio Verona, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, criar elemento de despesa no orçamento vigente e dar outras providências. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Estão aprovados os pareceres por unanimidade. Agora eu coloco em votação o referido projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Eu coloco em votação os pareceres ao projeto de lei número 109/2019, de 14 de novembro de 2019, de autoria do prefeito em exercício Wilson Antônio Verona, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, anular totalmente e transferir dotação orçamentária e dar outras providências. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Estão aprovados os pareceres por unanimidade. Agora eu coloco em votação o referido projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Eu coloco em votação os pareceres ao projeto de lei número 110/2019, de 14 de novembro de 2019, de autoria do prefeito em exercício Wilson Antônio Verona, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a anular parcialmente e transferir dotação orçamentária no orçamento vigente da outras providências. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Estão aprovados os pareceres por unanimidade. Agora eu coloco em votação o referido projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Coloco em votação os pareceres ao projeto de lei 114/2019, de 22 de novembro de 2019, de autoria do prefeito Antônio José Bissani, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, criar elemento de despesa, anular parcialmente e transferir dotação orçamentária no orçamento vigente e dar outras providências. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Estão aprovados os pareceres por unanimidade. Agora eu coloco em votação o referido projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Para o projeto de lei número 111/2019, de 22 de novembro de 2019, de autoria do prefeito Antônio José Bissani, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente e de outras providências. Baixa as seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Ciência, Meio Ambiente e Agricultura. Para o projeto de lei número 112/2019, 22 de novembro de 2019, de autoria do prefeito Antônio José Bissani, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, anular parcial e total e transferir dotações orçamentárias no orçamento vigente e da outras providências. Eu baixo as seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social.
Para o projeto de lei número 113/2019, de 22 de novembro de 2019, de autoria do prefeito Antônio Zabissani, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, criar elemento de despesa, anular totalmente e transferir dotação orçamentária no orçamento vigente e dar outras providências. Eu baixo as seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Para o projeto de lei 115/2019, de 22 de novembro de 2019, de autoria do prefeito Antônio Zabissani, o qual tem por assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a anular parcialmente e transferir dotação orçamentária no orçamento vigente de outras providências. Baixa as seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Ciência, Meio Ambiente e Agricultura. Para o projeto de lei complementar número 005/2019, de 25 de novembro de 2019, de autoria do prefeito Antônio Zabissani, o qual tem por assunto: altera dispositivos da Lei Complementar 058/2009 e da outras providências. Eu baixo as seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Coloca em votação o requerimento número 003/2019, de 22 de novembro de 2019, de autoria dos vereadores Agenor José Niquete e Vanir Puton, o qual que se oficia ao chefe do Poder Executivo Municipal para que proceda com a contratação de um médico pediatra no município de Água Doce, Santa Catarina. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, e em nome de Deus, encerro a presente sessão ordinária e convoco todos os vereadores para a sessão ordinária que será realizada no dia 2 de dezembro de 2019, segunda-feira, às 19 horas, salvo convocação extraordinária. Boa noite.